Graças a Deus. Cumprimento a igreja com a graça e com a paz do Senhor Jesus nesta noite. Estamos alegres, porque até aqui o Senhor nos tem ajudado. A misericórdia dele se faz maior a cada dia. E é sempre um prazer, uma alegria muito grande retornar a esta casa, rever o pastor Vanilton junto à sua família, rever esta família tão maravilhosa que é a família IBN. Louvamos a Deus pelas vossas vidas e pelas vossas orações em nosso favor. Em rever o pastor Eliseu, a nossa irmã Laura, muito bom mesmo, prazer, que alegria. O pastor Eliseu é um dos homens que contribuiu muito para que aquela obra em Maracaju existisse e que permanece existindo. Louvamos a Deus pela vida dele, pelo ministério, e o Senhor assim o tem preservado, graças a Deus. Estamos aqui nesta noite, hoje é dia 1º de outubro, é isso mesmo? De 2021, então muito bem, os aniversariantes de outubro, parabéns também, feliz aniversário, que Deus te dê muita saúde e que esse outubro possa ser o melhor outubro já vivido na sua vida, amém? Muito bom rever o Lucas, a Luana e todos os demais aqui presentes. Nós estamos ali em Maracaju privados de culto, portanto os nossos irmãos têm muita razão de glorificar a Deus. Houve um decreto-lei no dia 23 de dezembro, proibindo os nossos cultos ali, por conta da pandemia do Covid-19, e quando na verdade não é propriamente o dito, mas os homens fazem as leis e a gente é obrigado a submeter a elas. E nós não tivemos Natal na igreja, nós não tivemos passagem de ano na igreja este ano, nós não tivemos os nossos 12 cultos, Projeto de Vida 2021, tivemos um 2020 muito abençoado, embora com muitas dificuldades, percas, adversidade, mas podemos dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. A igreja está bem, o Senhor tem usado de bondade, mas a gente está privado sem culto. Mas nós estamos com uma campanha de oração das 5 às 5:30 da manhã, já indo para 4 anos de campanha de oração. Todos os dias, 5 da manhã, a igreja está aberta. Existe um grupo de pessoas orando, buscando a Deus, e a gente tem orado pelos nossos irmãos aqui também, e isso tem sido a nossa base, o nosso sustento, e louvamos a Deus por conta da bondade dele. Nós queremos ministrar a palavra aqui no livro de João, capítulo 3, o versículo 1 na sua sequência, um texto muito conhecido, mas que vai com certeza falar aos nossos corações, somando assim com o tema da nossa campanha aqui também, amém? Nos diz a palavra do Senhor em João, capítulo 3, verso 1 de João, nos fala assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus, e este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E disse Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar ao ventre da mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilheis de ter te dito: necessário te é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabemos de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isto? Jesus respondeu e disse: tu és mestre de Israel e não sabes isto? Na verdade te digo versículo 11, na verdade te digo que aquele que dizem que sabemos e testificamos e que vimos, não aceitais o nosso testemunho.
Se vos falei das coisas terrestres e não credes, como crerão no que vos fala da celestial? Versículo 13. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Versículo para concluir o 14 e o 15. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. E agora, um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, citado, falado, pregado, talvez é o João 3,16, onde nos diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Oramos a Deus. Pai, ministra sobre as nossas vidas nesta noite. Fala conosco. Nós queremos continuar ouvindo a Tua voz, e que Teu Espírito Santo venha ter toda a liberdade sobre a igreja. É o que te pedimos em oração, no Teu nome, Jesus. Amém. Amados, nós lemos alguns versículos de um texto onde nós conhecemos e os conhecemos muito bem. O capítulo 3 de João, ele fala de dois temas, de dois propósitos, podemos dizer. O primeiro deles é quando Nicodemos é evangelizado por Jesus, um príncipe dos judeus, um sabedor da lei, um religioso, um homem que foi ter de noite com Jesus, talvez pela condição a qual ele se encontra. A noite representa a treva, a noite ela traz a cegueira, a noite ela traz a falta da luz, a falta do esclarecimento, a falta de, muitas das vezes, de entendimento. E quando Nicodemos vai ter de noite com Jesus, realmente o período que ele vai ter este encontro com Jesus representava a situação a qual ele se encontrava. Ele estava sem direção de Deus, não tinha entendimento dos céus, não tinha ainda a revelação de Deus se revelada a ele. E quando ele tem este encontro com Jesus, ele começa de uma certa forma a elogiar ao mestre. Ele disse: Rabi, bem sabemos que tu és mestre vindo de Deus, porque ninguém consegue fazer o que o Senhor faz, ninguém consegue realizar esses sinais que o Senhor realiza, se Deus não for contigo. Aí Jesus, olhando para ele, conhecendo o coração daquele homem, Jesus te diz: olha, mas isso só é uma parte do que nós queremos conversar, porque te digo, necessário te é nascer de novo. Essa palavra vai de encontro com aquele homem, até então mestre da lei, conhecedor do Alcorão, um homem estudioso, um homem sábio, mas quando se tratava das coisas de Deus, nós conhecemos um homem cego, perdido, sem norte de Deus, sem entendimento da palavra. Amados, isso nos chama a nossa atenção, porque nós estamos vivendo dias que existem muitas pessoas que estão dentro da casa do Senhor, já fazem até algum tempo que está congregando, está, às vezes já até desceu as águas, mas ainda não teve um encontro real com Jesus, ainda não o conhece de uma forma verdadeira, conhece de uma forma artificial, ouve falar do poder, ouve falar da ação do Senhor, dos sinais, dos prodígios e das maravilhas, mas ainda não viveu algo sobrenatural da parte de Deus. E nós estamos em 2021, e o propósito deste ano, o propósito desta campanha é um ano de renovação, é um ano de restauração, é um ano de conquista, de vitórias, é um ano de renovo em todas as áreas e ângulos. Mas para que nós possamos viver esta renovação, é preciso nós conhecermos o Senhor de uma forma legítima, de nós não vivermos a experiência do irmão ou da irmã que já viveram, não. Ei, Deus tem um particular com cada um de nós, reservado da parte dele, e Ele quer se revelar à sua igreja a cada dia. Nicodemos, ele vai ter de noite com Jesus, disse: mestre, todos os sinais que o Senhor faz, se Deus não for contigo, não existe Deus. Podemos dizer assim: o Senhor é contigo sim, porque os sinais que tu faz é só Deus, só se Deus for na sua vida. Aí Jesus começa agora a trazer a ele um discipulado.
E é interessante, amados, porque essa primeira parte, ela vai até o versículo 22. Nicodemos tem um encontro com Jesus até dentro do versículo 22 do mesmo capítulo. E até o versículo 22, ali nós entendemos pela palavra que Jesus se revela àquele homem. E a partir daquele encontro, a vida de Nicodemos realmente passa a viver uma transformação real. Eu não sei, meu irmão, minha irmã, qual tem sido a sua estrutura espiritual até aqui. Mas o Senhor permite você viver até o ano de 2021, para que neste ano você viva experiências reais e maiores com Deus. Você viva experiência que você ainda não viveu na sua caminhada de fé. Você viva algo renovado e renovador da parte de Deus. Porque vivermos uma vida de aparência não vale a pena. Interessante, porque Nicodemos tinha uma aparência de um homem extremamente religioso. Jesus o chama de mestre da lei. Esse título não era dado a qualquer um. Era uma pessoa realmente importante dentro daquela sociedade. Ele vivia uma religiosidade tremenda, mas apartada do conhecimento de Deus. Meu amado irmão, minha irmã, nós vivermos e portarmos uma identidade, e louvamos a Deus por ela, porque a Igreja Batista Nacional, para mim, é a melhor casa que existe, é o melhor lugar. Deus nos plantou nesta casa para aprendermos, crescermos, frutificarmos e rendermos para o reino de Deus. Mas melhor do que isso, é nós vivermos realmente a alegria da salvação inserida na nossa alma. É você poder a cada dia dizer: Senhor, muito obrigado porque eu faço parte desta família. Muito obrigado porque tem alguém orando por mim. Muito obrigado porque nós temos uma casa onde nós podemos cultuar, congregar, onde a tua presença é manifestada de uma forma real e legítima. Aqui não tem meninice, aqui não tem coisas de infantilidade não. Aqui existe uma presença real de Deus. Aqui existe um mover real do Senhor. Aqui Deus ainda cura, Ele salva, Ele batiza no Espírito Santo, Ele ainda traz revelação do alto à sua igreja, porque esta igreja existe um dono e ela foi comprada e lavada pelo preço do sangue do Senhor. E é interessante porque Jesus responde: na verdade eu te digo que é necessário nascer de novo. Porque aquele que não nasce da água e do Espírito, esse não pode ver o reino de Deus. Amados irmãos, essa palavra é uma palavra muito conhecida, simples de entendimento. Mas é interessante porque ela fala muito conosco. Ela fala com os nossos irmãos, com os nossos pastores, com os nossos líderes. Porque será que nós realmente somos nascidos de novo? Será que os nossos frutos que nós estamos produzindo está condizendo com este novo nascimento? Será que nós estamos vivendo em novidade de vida a cada dia? Essa palavra ela gera um impacto no coração de Nicodemos. E dentro da sequência do versículo 6 diz assim: olha, o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito, ele é Espírito. Um homem natural nunca vai entender as coisas de Deus. E é muito preocupante porque é muito fácil nós nos tornarmos naturais. É muito fácil nós concordarmos com a vida religiosa. Quando nós vimos para a igreja, cultuamos, até ceiamos, participamos da ceia do Senhor. É quase com um rito. Mas o Senhor quer que nós vivamos novidade de vida na presença dEle. O Senhor quer renúncia. O Senhor quer entrega. O Senhor quer que nós o conhecemos de uma forma plena, total, absoluta, sem reserva. O Senhor quer que nós abramos o nosso coração, rasgamos a nossa alma e nos deitamos na presença dEle dizendo: Senhor, eu estou aqui, eu preciso do Senhor.
porque se o Senhor não for comigo, aleluia, eu não vou conseguir. Interessante, aconteceu isso com Moisés, naquela experiência dele. Deus chega e diz: Moisés, você vai a Faraó e vai libertar Israel da escravidão que eles estão lá clamando. Aí Moisés começa a conversar com ele e fala: Senhor, mas se o Senhor não for comigo, eu não consigo. Se o Senhor não for comigo, eu não posso ir. E Deus fala: eu mandarei o anjo. Não, tem que ser a tua presença. Ei, amados, nós estamos vivendo o tempo que é preciso a presença dele. É preciso mais, é necessário mais, ou nós buscamos mais e conhecemos verdadeiramente o Senhor, ou tão somente uma fé artificial será insuficiente para vencermos as astutas ciladas do maligno que se levanta contra a igreja de Deus. Porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, não é os governos, não é uma assinatura de um promotor de justiça junto com um ministério de saúde que está barrando os cultos. Não é só isso não. Por trás disso existe uma cortina maligna para tentar parar a igreja de Deus. Existe uma ação do inimigo por trás. Irmão, se existe um lugar que a probabilidade é quase zero de alguém se contagiar, é na igreja. A igreja tem distanciamento, tem álcool em gel, tem álcool 70. Todo mundo está de máscara. A probabilidade é zero. Se alguém sair daqui, que não é o caso, e aí nos bairros invalados está uma aglomeração de pessoas, sem nenhum pudor, sem nenhum distanciamento e sem nenhum cuidado. Mas aí é pesada a balança contra a igreja, sabe por quê? Porque a igreja é de Deus. Mas eu quero falar para os irmãos nesta noite que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. Essa igreja tem um dono, Labacana, Bachuvarás, eu quero te dizer, minha irmã, meu irmão, aleluia, descanse no Senhor, tenha paz na tua alma, porque você tem um dono, você tem um Deus que cuida de você e dos teus. Ele está trabalhando a teu favor. Às vezes você está vivendo o silêncio de Deus e até questiona: por que Deus não fala nada comigo? Eu te digo nesta noite, Deus está trabalhando pela tua causa, pela tua família. Sirva a Ele com excelência e você verá o mover de Deus sobre a tua vida. Não te maravilhas de eu ter te dito: necessário te é nascer de novo, porque o vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O homem natural procura as coisas naturais, mas o homem movido pelo Espírito de Deus busca as coisas de Deus. E a palavra fala: batei, batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que busca, se encontra. Aquele que bate, a esse se abre. Aquele que busca, este recebe. Então eu te convido nesta noite a continuar firme. Não olha para a direita, não olha para a esquerda. Se houver perseguição, problemas ou tribulação, entrega tudo nas mãos do Senhor e continua caminhando. Continua avante, não te embaraçes com as coisas deste mundo e nem com as coisas dessa vida. Quantas das vezes a nossa força se faz pequena mediante as provas, as lutas, as adversidades. Aqui não tem super-homem, aqui não tem super-mulher não, mas aqui tem homens e mulheres cobertos pelo sangue de Jesus, que vai avançar a cada dia, porque contra eles a porta do inferno não prevalecerá. E quem peleja a tua peleja é maior do que aquele que está lá fora no mundo. Quem peleja as tuas guerras, Ele te garante vitória, mas é preciso irmos avante, olhando para Jesus. É interessante porque o verso 9 diz assim: Nicodemo respondeu e disse: como pode ser isso? Ele não entende nada. E Jesus fala: como pode você ser mestre da lei e não saber disso? Como você ser um homem religioso e não saber disso? Eu quero te dizer, minha irmã, meu irmão,
que não é tempo de crente que leva ninguém para o céu, não. Não é portar uma identidade que você pertence a alguma identidade, alguma igreja ou sociedade, não. O que vai te levar para o céu é o Senhor Jesus, através da nossa vida, na presença dele a cada dia. Nós começamos a caminhada. Pela bondade de Deus, eu tenho 33 anos que eu sirvo a Jesus. Aleluia. Mas não é 33 anos que vai me levar para o céu, não. É se eu continuar firme. É se eu continuar produzindo no seu reino. É se nós continuarmos olhando para Jesus, o autor e o consumador da fé. É interessante porque quando Nicodemos olha para Jesus, ele é impactado por Jesus. E nós entendemos da palavra que ele passa por uma transformação. Ei, teu encontro com Jesus é sinal de transformação. Teu encontro com Jesus é sinal de vida no altar. Teu encontro com Jesus é sinal de compromisso com a sua palavra, com a sua verdade. É ter uma vida santa e separada do pecado, para um dia morarmos em um céu de luz. É fácil, pastor? Não. Porque o reino de Deus é conquistado à força. O reino de Deus é conquistado à base de guerras. Não é guerra à espada, não. Não é guerra física, não. É uma guerra que você vence de joelho. É uma guerra que você vence chorando. É uma guerra que você vence jejuando. É uma guerra que nós vencemos abrindo mão do nosso direito para ganhar a alma daquele que é mais fraco do que nós. Pastor, mas eu estou certo. Eu não fiz nada errado. Foi ele quem errou, foi ela quem errou. O erro não foi meu. Mas como eu sirvo a um Deus que é misericordioso, eu vou abrir mão daquilo que me seria por direito, e vou abraçar ele ou ela, e vou te dizer: eu te amo, porque juntos nós vamos entrar no céu no nome de Jesus. É esse o evangelho que o Senhor quer que nós o conheçamos. É interessante porque quando ali ministra, ele fala para Nicodemos, a vida desse homem é tocada pela palavra, porque a palavra é a única condição real que pode tocar a alma do homem. A palavra tem este poder, porque a palavra fala que é como uma espada de dois gumes, que penetra a divisão de alma e espírito, juntas e medulas. Aleluia. E o Senhor te traz nessa noite para te dizer: ainda há esperança. Aleluia. Ainda há esperança. O Senhor nos convida a vivermos milagres maiores, revelações mais excelentes, conhecermos de uma forma real as suas maravilhas. Irmão, você tem um céu te esperando. Aleluia. O teu nome está escrito no livro da vida. Os teus pecados te foram perdoados, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda mais segundo o curso do pecado, mas anda segundo o Espírito de Deus. É onde foi citado aqui hoje, Romanos capítulo 8, porque nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda mais segundo o pecado, segundo a carne, mas que anda segundo o Espírito. Quando Nicodemos teve este encontro com Deus, a vida desse homem foi transformada, foi mudada, foi moldada, foi modelada. Sabe por quê? Porque quem tem um encontro real com Deus, nunca mais ele é a mesma pessoa, nunca mais ele é o mesmo indivíduo. Não importa o que ele fazia, não importa o que ele agia, não importa qual foi o seu passado, porque vai contar a partir de um verdadeiro encontro com Deus. É impossível uma pessoa ter um encontro com Ele e não haver mudança sobre a vida dela. É impossível. Não há hipótese de alguém viver uma experiência real com Ele e continuar sendo a mesma pessoa. Aleluia. É interessante porque aqui dentro
do verso 22 do mesmo capítulo, nos diz assim: olha, depois disso, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia. Estava ali com eles e batizava. Quem batizava? Jesus. Aí na sequência o 23, ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e vinham a ele e eram batizados. Mas o verso 24 diz assim: olha, porque ainda João não tinha sido lançado na prisão, e houve então uma questão entre os discípulos de João e um judeu acerca da purificação. Havia uma grande multidão, está Jesus batizando de um lado, está João batizando do outro lado, e alguém observando aquilo, e chega para João e questiona, fala: João, está vendo aqui uma questão complicada, porque quando fala purificação, era a purificação pelo batismo da água. Irmão, hoje, a purificação não é mais pelo batismo da água. O batismo da água é o cumprimento de quem já está purificado. Você aceitou a Jesus? Você anda na presença dele? Você morreu para o mundo? E todos quanto morrem precisa ser sepultado. Então, se nós morremos para o mundo, como ainda ficar sobre ele sem ser sepultado? E nós somos sepultados nas águas do batismo, é o símbolo do sepultamento. Quando a pessoa é submergida às águas, é a representação que ele está sendo sepultado, e quando ele volta, é o novo nascimento em Cristo, de uma nova criatura, agora não mais mentiroso, não mais adúltero, não mais homicida, não mais ladrão, não mais uma pessoa que vive dentro do prostíbulo, entre o engano, não, agora ele é nova criatura. Por que ele é nova criatura, pastor? Porque teve um encontro real com ele. Quem tem um encontro real com ele, ele passa por essa transformação. Quem encontra ele na rua depois, nem mais o conhece, porque outrora andava sujo, tambaleando, errando. Agora é novo nascido da água, do Espírito, e o Espírito de Deus está e habita sobre ele. E houve ali um questionamento com João. E João começa a explicar. Já estamos caminhando para o término. E João começa a explicar: olha, quem tem a esposa é o esposo. E o amigo se alegra quando ouve a voz do esposo. Ou seja, João estava dizendo para ele: olha, nós somos a noiva, mas ele é o noivo. Aí vem o que o pastor Vanilton disse: porque ninguém recebe nada se não vier do céu. Toda bênção, toda dádiva, toda vitória, toda provisão, ela vem do Pai das Luzes. Ela vem do Rei da Glória. É por isso que o Senhor nos convida a ter paz no 2021. Eu tive uma experiência, irmão, esse ano, que se acabou com a minha filha. Ela canta por vários lugares, coopera em vários lugares, tem um ministério que Deus deu a ela. E ela, em uma das viagens, voltou com Covid. Voltou com Covid. E aí nós vamos fazer, eu percebi que ela não estava bem, levamos lá, fez o exame, deu positivo, e deu positivo grave. Aí naquele mesmo dia, ela não quis ir ao hospital. Não, pai, eu estou bem, vou melhorar, vou tomar um chá, um remédio. Compramos os remédios, indicado, porque sempre tem alguém que indica. Aí, mas quando deu meia-noite, nós vimos a Viola em caco. A gordinha não estava mais respirando, fazendo toda a força para tentar buscar o ar. E virava de um lado, não dava, virava do outro, não dava, levantava, não dava, deitava, não dava. E eu falei assim: minha filha, vamos para o médico. E ela geralmente ela diz: não, pai, eu estou bem. Ela falou: vamos, pai. Eu falei: está feia a coisa. Porque se você não for, amanhã não sei se você vai amanhecer viva. E nós fomos para o médico. Ela ficou internada na mesma hora. E já foi para o oxigênio. E o pulmão dela comprometeu 80%. Estava manchado de preto o pulmão dela.
E no dia 25 de dezembro ela estava internada. Quando ela está cantando por aí afora, está tudo bem. Até lá em casa a gente não está quase acostumado já sem ela, por conta que ela para muito pouco em casa. Mas a gente fica em paz porque está fazendo a obra. Mas quando você sabe que não está na casa, no dia 25 de dezembro, porque está internado, sem nenhuma perspectiva do médico. E nós falávamos com o médico, ele falou para mim assim: pastor, ora, porque se a oxigenação dela não voltar, nós vamos ter que entubá-la. A gente já está até procurando vaga para a tua filha. Eu digo: não vai não, doutor. E aí muitos irmãos oram por ela. Muitas igrejas oram por ela. E quando foi no dia 26, por um milagre de Deus, tiraram o novo raio-x do pulmão, já estava quase que 100% normal. Voltou a oxigenação. E nós tivemos uma experiência que, se Deus não usar de misericórdia, nós não temos condição em nós mesmos. Porque toda vitória e toda dádiva vem de Deus. Portanto, meu irmão, não precisa se desesperar, não. Tenha paz na tua alma. Entrega ao Senhor e permita Ele trabalhar. Entrega ao Senhor e permita Ele agir. Entrega ao Senhor e confia nele, mas continua fazendo a sua parte, servindo a Ele com excelência, olhando para Jesus, autor e o consumador da fé. Não se embaraça com as coisas deste mundo ou desta vida, porque não vale a pena. Nós temos um céu de glória que está nos esperando. Tudo nesta vida é momentâneo, é passageiro, é rápido, mas nós temos algo eterno, imortal, que é uma alma que clama pelo Deus vivo, que um dia nos levará para a sua glória, e com Ele estaremos. É interessante porque quando João é afrontado, aí no versículo 29, ele diz assim: aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e ouve, alegra-se muito em ouvir a voz do esposo. Assim, pois, já essa minha alegria já é completa. Aí ele continua no verso 30, para fecharmos o que nós queremos falar nesta noite. No verso 30 ele diz assim: olha, porque necessário é que ele cresça e que eu diminua. Porque um planta, o outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Não há mérito no homem para que o homem não se glorie, porque o Senhor é o dono de tudo isso. Aleluia. Nós estamos aqui na condição de servos, pequenos, frágeis e limitados. Mas eu oro a Deus todos os dias, Deus, eu oro ao Senhor e digo: Deus, me ajuda a te servir com excelência. Eu não quero te servir de qualquer maneira. Ajuda eu a te servir sem reserva. Ajuda eu a ser voluntário na sua obra. Eu preciso mais da tua graça, porque eu tenho que me entregar mais pela tua causa. Ei, amados, vamos aproveitar 2021 para dar o nosso melhor ao Rei da glória, ao Santo de Israel, ao Deus que nos chamou das trevas para a luz, que colocou na nossa boca um novo canto. Vamos a Ele dar honra, glória, louvor e exaltação, porque Deus é Deus e não há outro. Bacana, baixou, varrava seis. O Senhor nos convida a oferecermos a Ele o nosso melhor louvor neste ano. O Senhor nos convida a oferecer a Ele a nossa melhor adoração, a nossa melhor reserva. Invista no reino. Aleluia. Invista no reino. Porque quando nós investimos no reino, o reino nos dá muito mais do que nós necessitamos. A medida do reino é muito maior. A medida do reino em retorno é muito mais nobre. Portanto, dê ao reino o teu melhor louvor, a tua melhor oração, o teu melhor tempo. Seleciona o melhor da tua alma e diz: Senhor, essa parte é sua.
Interessante porque a Bíblia diz que quando Abel for oferecer sacrifício a Deus, Caim também foi. E a Bíblia diz que Deus se agradou da oferta de Abel e não da Caim. Você sabe por quê? Porque quando Abel levou, ele levou o melhor dele. Aleluia. Nós não estamos falando de dinheiro, amados. Estamos falando de adoração, de coração voluntário, de ninguém mandar, mas está sempre falando como Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, conta comigo. É interessante porque a Bíblia diz que quando Uzias morreu, Isaías vê a glória de Deus. Enquanto o homem não morre na vida dele, ele não consegue ver a glória de Deus. Existem algumas coisas que ficam vivas em nós, que a gente trouxe do passado, às vezes da religiosidade, daquilo que nossos pais nos ensinou. São coisas que estão arraigadas em nossa alma e que nos priva de conhecermos realmente o Senhor na nossa vida. Existem coisas que é preciso nós permitir que morram em nós, para então vivermos algo que ainda não vivemos da parte de Deus. Eu não sei o que é, não posso dizer, mas se o Senhor fala é porque tem endereço, senão Ele não falara. O Senhor nos convida nesta noite a permitir que morra em nós aquilo que impede que nós vivamos de uma forma plena na presença dEle. Eu não sei o que é. Você não precisa nem falar a mim, nem o pastor Vanildo, só se você quiser depois conversar com ele. Mas se você não quiser conversar, Deus vai te respeitar quanto a isso. Mas eu quero te pedir, com a permissão do pastor, fazer uma oração com a igreja. Você vai ficar aí no teu lugar e você vai permitir isso para Deus hoje. Eu te convido a você entrar dentro da tua alma agora. Eu te convido a você fechar os teus olhos e começar a conversar com Deus e falar: Deus, isso precisa morrer em mim. Isso é o meu Uzias que está me impedindo eu contemplar a tua glória. Isso tem impedido eu ter um relacionamento real contigo. Isso tem impedido eu ser aquilo que o Senhor quer que eu seja no teu reino. Mas eu permito, Deus, que o Senhor arranca isso de dentro da minha alma. Eu permito que o Senhor extraia esse tumor maligno que tem trazido dor, aflição. Às vezes é falta do perdão, às vezes é falta de liberar perdão, ou de perdoar, ou de pedir perdão. Mas o Senhor te convida nesta noite a você entrar dentro do seu interior. Ei, esse espaço só você tem a condição de entrar dentro dele. Você não precisa falar a ninguém, mas fala para Jesus hoje: Jesus, entra dentro deste espaço, porque esta obra precisa ser completa na minha vida. Toca e arranca o que não te agrada, sara a ferida e traz-me paz para a minha alma. Eu te convido a você orar comigo. Senhor meu Pai, nós te oramos, Senhor, neste momento. Deus querido, estamos em uma noite de renovação, representando o mês 10 de 2021, Jesus. Aqui tem vidas, Pai amado, que está sendo tocada pelo toque do Senhor. Que haja cura interior, que haja perdão sendo liberada. Que o Senhor venha secar o pranto que dura anos e anos por conta desta dor, que cada que se lembra dela, ela queima, ela arde, ela consome, ela corrói. Mas agora, neste momento, eu te peço, Pai, arranca esta dor e toca, Pai, toca nesta vida, toca neste coração, toca nesta alma e traga renovação. Alabacanda, bachuvarahas. Eu te convido nesta noite a você se sentir abraçado por Jesus. Levanta a sua mão bem alta, junto com a minha. Levanta a sua mão bem alta e diga comigo: em nome de Jesus. Mais alto: em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu tomo posse hoje do que Deus tem para mim no mês 10 de 2021, porque será o melhor mês que eu já vivi em toda a minha vida. Vai ser um ano de colheita, vai ser um ano de conquista, vai ser um ano de vitória, vai ser um ano de cura,
Vai ser um mês sobrenatural dentro deste ano. No nome de Jesus. Aplauda o Senhor com alegria.